Nós vamos aqui continuar em Gálatas capítulo 2 hoje, ou melhor dizendo, passar para Gálatas capítulo 2. Nós vamos retomar então a nossa série de meditações, de reflexões aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas capítulo 2, hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Oramos mais uma vez. Te damos graças, ó Deus, pelos cânticos que a Ti foram entoados, pelas orações dirigidas ao Senhor, pela vida das crianças, dos adolescentes, da Tua igreja que se reúne aqui, Senhor. Pedimos-te, ó Pai, que nesse instante venhas nos abençoar com a leitura e exposição da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim então, Gálatas capítulo 2, a partir do primeiro versículo até o versículo 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, para em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de respeitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Meus irmãos, um dos temas que tem se debatido muito ultimamente pelos estudiosos das ciências sociais é sobre a crise de sentido na modernidade, a crise de identidade, e de maneira assim, bem simples, modernidade ou pós-modernidade, ou até mesmo, como alguns chamam, modernidade líquida, é o tempo onde nós estamos vivendo, onde as relações sociais são frágeis, elas não são duradouras, elas são maleáveis, elas não são sólidas como eram as relações do passado, quando eram assim, bem definidas. E claro que isso é muito mais complexo do que simplesmente esse resumo aqui. Mas a minha ideia é trazer aqui uma base para fazer a seguinte pergunta para nós aqui essa noite. O que é que nós estamos dispostos a sacrificar pela aceitação? O que estamos dispostos a sacrificar pela aceitação? É muito comum, estou fazendo essa pergunta, porque é muito comum entre, principalmente jovens e adolescentes, deixar os seus princípios pela aceitação do grupo. Só que isso não é uma exclusividade dessa faixa etária, jovens e adolescentes. Na verdade, muitos adultos também fazem isso, negociam aquilo que creem, na tentativa de serem, às vezes, aprovados pelo grupo onde eles estão, na tentativa de obter, às vezes, alguma vantagem, nem que seja a paz. Às vezes as pessoas se sacrificam aquilo que elas creem, aquilo que elas acreditam, em favor de alguma coisa, nem que seja a troco da paz. Mas nós devemos, no entanto, seguir aquela máxima de Lutero, quando ele diz assim:
a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Lutero falou isso, né? Claro que quando ele falou isso, ele estava naquele contexto de separação, né, da Igreja Católica, e foi necessário estabelecer ali alguns limites. E dentro dessa perspectiva aqui, eu quero pensar aqui sobre essa falta de convicção como um dos fatores determinantes para nos conformarmos à pressão do grupo à nossa volta, né? A falta de convicção. Porque se você não tem convicção sobre o que é o Evangelho, muito provavelmente, em algum momento, você vai negociá-lo. É bem provável que você vá negociá-lo, né? É por isso que nós insistimos com as pessoas, para que as pessoas venham à igreja, para que as pessoas leiam a Bíblia, para que possamos caminhar juntos, firmando, né, os passos uns dos outros, sobre aquilo que cremos, sobre as nossas convicções. Porque a falta de convicção sobre quem somos e o que acreditamos levam as pessoas a abandonar os seus princípios, a sua fé, a sua própria identidade quando são submetidos a uma pressão. Enfim, a falta de convicção sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário leva as pessoas a aceitarem coisas que vão além do Evangelho, coisas que, por irem além do Evangelho, desvalorizam a obra de Cristo por nós, por falta de convicção, né? Paulo está aqui definindo o que é a única mensagem verdadeira da salvação. Ou seja, nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé, somente pela obra de Cristo. É isso que vai caracterizar a nossa salvação. E quando você adiciona qualquer coisa a essa mensagem, regras, leis, você acaba perdendo a mensagem toda. É como se, imagine comigo, você está fazendo um bolo e você põe a massa, a farinha, e quebra um ovo, quebra outro. Quando pensa que não, o último ovo que você vai quebrar, ele está estragado. Você perdeu o quê? A massa toda. Não dá para aproveitar. Então, quando nós adicionamos coisas ao Evangelho, nós perdemos a essência do Evangelho. Nós não podemos, né, nos submeter à pressão do grupo, à pressão da sociedade e incluir, né, coisas ao Evangelho, né? O contexto aqui desse texto é o mesmo que nós temos abordado desde o início aqui, e consiste na defesa de Paulo, né, do seu apostolado diante dos falsos mestres, né? Explicando ali o verdadeiro Evangelho da graça. E a forma pela qual Paulo vai usar, né, para defender o seu apostolado, defender o Evangelho, utilizar a sua própria experiência de vida, né, antes e depois da conversão, né, mostrando ali um desenvolvimento, a firmeza que ele teve ali pelo Evangelho. Então nós devemos ter em mente que Paulo está escrevendo para os Gálatas que, influenciados, né, pelos falsos mestres, começaram a questionar a mensagem que Paulo estava pregando e a autoridade dele. Será que é bem assim? Será que é só isso? Nós não precisamos fazer nada? Será que Paulo é mesmo um apóstolo? Então, eles estavam questionando e Paulo então envia essa carta explicando para eles, orientando eles. No primeiro capítulo nós vimos que Paulo mostrou para eles ali que o seu evangelho vem de Deus, não dos homens, né? E por isso ele foi tão enfático ao dizer que nada era necessário acrescentar a esse evangelho. Pelo contrário, se algo fosse acrescentado por ele mesmo, deveria ser amaldiçoado, né, expulso, né, banido. Agora, nessa primeira parte aqui do capítulo 2, ele mostra que seu evangelho é basicamente o mesmo evangelho dos outros apóstolos. Não é diferente. Ele está escrevendo para os Gálatas, mostrando para eles, olha, esse evangelho que eu estou pregando é o mesmo que os apóstolos pregam também. E para provar isso, ele vai narrar essa viagem. Ele vai mostrar para eles como ele foi lá em Jerusalém, enfrentou eles cara a cara, mostrou para eles ali
qual é o evangelho que ele prega, e não foi necessário alterar essa mensagem que ele estava pregando. Ele não foi a Jerusalém pedir a aprovação ou autorização. Na verdade, ele foi a Jerusalém orientado por uma revelação para expor o evangelho que ele pregava entre aqueles que não eram judeus, para que eles não fossem submetidos aos rituais, do judaísmo. Nós já vimos no capítulo 1, versículo 12, que o evangelho pregado por Paulo, então, não foi aprendido, mas foi recebido por uma revelação especial. E agora essa mesma revelação de Deus vai orientar Paulo a ir lá em Jerusalém. E para mostrar que o poder de Deus supera as barreiras raciais, Paulo leva nessa viagem, além de Barnabé, Tito, está no versículo 3. Ao narrar então esse episódio, Paulo está dizendo aos Gálatas da seguinte forma: o mesmo evangelho que foi revelado a eles, os apóstolos, também foi revelado a mim. E para provar isso, eu digo a vocês que eles nada me acrescentaram, o versículo 6. Ou seja, mesmo sendo eles apóstolos antes de mim, Pedro, Tiago, João, não no barquinho, Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos, mesmo sendo eles apóstolos antes de Jesus, eles não acrescentaram nada ao evangelho que Paulo estava pregando. Tipo assim, é isso mesmo, a gente não precisa fazer nenhum adendo aqui, está correto, esse é o evangelho. Então essa reunião que Paulo nos conta aqui, porque isso foi uma reunião, ele está narrando que, olha, 14 anos depois eu fui a Jerusalém, subi lá por causa de uma revelação. Essa reunião foi muito importante para o desenvolvimento da igreja. Ela é um divisor de águas, porque o que estava em jogo aqui era o alcance e a unidade da própria mensagem do evangelho. Até onde o evangelho iria, como ele iria, e se seria um evangelho só, ou seria 2 evangelhos: o evangelho para os judeus, para eles não comerem carne de porco, e o evangelho para os gentios, fazer o seu churrasquinho lá e uma costelinha lá e coisas mais assim, Então, não, é um evangelho só. Então essa reunião foi muito importante. Paulo nos mostra aqui que ele não estava disposto a negociar as verdades do evangelho para ser aceito por eles, caso eles quisessem que ele alterasse a mensagem do evangelho, pois isso seria o quê? Abandonar a graça de Deus. Então a grande questão aqui para nós é o que é que nós estamos dispostos a sacrificar pela aceitação, quando somos submetidos a uma situação de pressão. Nós estamos no trabalho e às vezes somos submetidos a situações que podemos correr o risco de negar o evangelho para sermos aceitos na sociedade, no trabalho, em casa. Então eu quero ver com vocês aqui os versículos 1 e 2, que eu quero chamar essa primeira parte aqui de obediência à revelação. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Eles expus o evangelho que pregam entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr o percorrido em vão. Essa talvez aqui existe uma certa divergência entre os estudiosos, mas possivelmente é a terceira vez que Paulo vai a Jerusalém depois da sua conversão. Alguns acham que é a segunda, eu julgo ser a terceira vez, A primeira vez, como nós já vimos, ela acontece depois de 3 anos da sua conversão. Está no capítulo 1, versículo 18, quando ele permaneceu com Pedro ali por cerca de 15 dias. A segunda viagem, ela está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, quando eles levaram algumas doações àquelas pessoas que estavam passando por dificuldades. E agora aqui, como mencionado pelo próprio Paulo, ele foi por ocasião de uma revelação. Muito possivelmente Jesus falou para ele ir. Muito possivelmente Jesus orientou, o Espírito Santo orientou ele
Ele não narra como foi essa revelação, ele só fala que foi instruído, motivado por uma revelação. E o contexto dessa viagem está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde ocorreu o primeiro concílio da igreja. O primeiro concílio da igreja. Eles se reuniram para debater a aceitação dos gentios na igreja. E a tese central era o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinaram aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Daqui eu quero explicar um pouco sobre essa questão de gentios, para nos situar aqui no contexto histórico, aqui no contexto bíblico necessariamente. No capítulo 1, versículo 16, Paulo nos diz que Deus havia separado ele, desde o nascimento, para que ele pregasse a palavra de Deus aos gentios. O que é um gentio? Não é uma pessoa gentil, não é isso. Um gentio basicamente era alguém que não era um judeu, ou em outras palavras, podia ser gentil também a pessoa, de gentileza, mas não é esse caso aqui. Ele era alguém que não era um judeu, alguém que basicamente não fazia parte da tradição e da fé dos judeus, a tradição hebraica. Isso é importante porque até esse ponto da história da Bíblia, preste bem atenção, Deus só existia em relação com o povo judeu, salvo algumas exceções, principalmente no Antigo Testamento, onde Deus acaba se revelando para pessoas de outras nacionalidades. Mas naquele contexto ali, Deus estava numa relação somente com os judeus. No entanto, não porque eles eram os melhores, vocês são bons, então Deus, não é por isso. É porque Deus estava na sua eterna misericórdia criando um povo para si. Porque na verdade a terra inteira estava em pecado, separado do Criador. Mas Deus, em sua graça, escolheu formar uma nação que seria o seu povo, com o objetivo de alcançar os outros povos. Essa nação tornou-se o povo judeu. E até esse ponto da história da Bíblia, ter um relacionamento com Deus significava que você tinha que ser ou se tornar um judeu. Se você fosse um gentio, você não tinha um relacionamento com Deus. Você precisava, até esse ponto, ser ou se tornar um judeu. E aí Paulo está nos dizendo agora que Deus o salvou para que a bênção da salvação de Deus se estendesse também aos gentios, que antes não faziam parte dessa relação com Deus. Então, algo que deveria ser claro para eles, porque eles sabiam das promessas que Deus tinha feito a Abraão, isso deveria ser claro para eles. No entanto, foi algo revolucionário. E algumas pessoas estavam agora se recusando, entre os judeus, a aceitar que um gentio, alguém que não era judeu, pudesse fazer parte da família de Deus sem adotar os costumes da lei. Eles achavam isso um sacrilégio. Tipo assim, sangue de Jesus ficou ali. Como que essa pessoa pode ser crente? É mais ou menos assim. É o que eles estavam pensando aqui. Como que uma pessoa vem desse lugar pode ser um cristão? Como que uma pessoa com esse tipo de comportamento pode se tornar um cristão? São aquelas barreiras que nós criamos, dentro do nosso curral, assim, estabelecendo até um lugar de segurança, de conforto, e às vezes não queremos, que outras pessoas venham para o nosso meio. Isso é coisa de ser humano, Então podemos ver aqui a urgência dessa reunião. De um lado, você tem Paulo dizendo que o Evangelho é para todas as pessoas de todas as culturas. Não é só para os judeus, que o Evangelho é para todas as pessoas e que nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé, de um lado.
Mas do outro lado da mesa, você tem os seus oponentes que estão dizendo aos novos cristãos que para eles serem aceitos na família de Deus, eles precisam se tornar culturalmente judeus. Culturalmente judeus. Praticar aquelas coisas que os judeus praticavam. Não era somente a fé, mas era também a fé, mas a obediência às leis. É isso que eles estavam fazendo aqui. Esses falsos mestres estavam então dizendo aos novos cristãos que o evangelho de Paulo era incompleto. E Paulo então precisava confirmar essa mensagem que ele estava pregando diante dos apóstolos, diante da liderança da igreja que estava em Jerusalém, porque do contrário ele não teria mais condições de pastorear essa igreja, uma igreja que está na dúvida: será que Paulo é mesmo um apóstolo? Será que o evangelho dele mesmo é o evangelho completo? Então Paulo precisa colocar à mesa essas questões para continuar pastoreando. E quando nós estamos então, irmãos, amparados pela palavra de Deus, nós não precisamos sacrificar a verdade do evangelho. Paulo foi a Jerusalém em obediência a uma revelação e não teve medo de expor o evangelho que ele estava pregando aos gentios. Isso porque a regra de fé e prática de Paulo era a própria palavra de Deus, a revelação de Deus. Aqui aprendemos algo de extrema importância para as nossas vidas. O discípulo de Cristo é aquele e aquela que anda em obediência à revelação de Deus. Nós já falamos isso em outra oportunidade, mas eu quero enfatizar. Nos tempos bíblicos, a forma pela qual Deus falava às pessoas era através de uma revelação sobrenatural, extraordinária, através de sonhos, através de visões, através dos profetas. Hoje, Deus nos fala através da sua palavra, que é o conjunto de todas essas coisas: visões, profecias, sonhos, revelação. Por isso é necessário conhecer a palavra mais e mais e mais e mais. Por isso é necessário vir à escola dominical, por isso é necessário vir ao culto, por isso é necessário vir todos os dias que nós temos a oportunidade, por isso é necessário estudar a palavra de Deus em casa, porque ela é a revelação de Deus para as nossas vidas. E quando nós estamos amparados pela palavra, nós não precisamos sacrificar as verdades do Evangelho. Não precisamos temer nada nem ninguém. Não precisamos negociar nossa fé para sermos aceitos pelo grupo, pela sociedade, porque nós já fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Nós já fomos aceitos pelo Senhor do Universo. E não existe grupo, sociedade, cultura maior do que o Deus que nos aceitou. Então, quando estamos amparados pela palavra de Deus, não precisamos negociar nossa fé. É isso que Paulo ele foi em obediência a uma revelação. E chegou lá e falou assim: é isso que eu prego entre eles, porque foi isso que Jesus revelou para mim. E ele disse: tudo bem então, se foi Jesus, eu só assino embaixo. Não vou questionar. Porque ele estava orientado pela palavra de Deus. Quando nós falamos aquilo que falamos, por isso devemos prestar atenção e falar aquilo que está na palavra. Porque tem muita gente aí fora falando coisa que não está na palavra, e aí às vezes a gente acaba influenciado aí, e acaba falando coisa que não está na palavra. Mas quando estamos orientados, subordinados à palavra de Deus, não precisamos negociar nada, porque nós já fomos aceitos por Deus. A segunda parte está nos versículos 3 a 5, onde nós temos aí a partir do versículo 2, inclusive, a partir do versículo 3, o Barnabé e o Tito, E eu quero chamar essa segunda parte justamente de Barnabé e Tito, porque além de ser obediente a essa revelação, por ocasião do seu encontro ali com Tiago, João e Pedro, Paulo lhes expôs o evangelho que estava pregando entre os gentios, que era o evangelho da graça. E para mostrar que o evangelho por ele pregado não era algo
diferente, Paulo leva consigo até eles a prova viva da graça de Deus atuando entre os gentios, ou seja, o próprio Tito. E a pergunta que eu tenho para nossa reflexão agora é o seguinte: quando é que foi a última vez que vimos a graça de Deus? Segura aí que eu vou explicar. O versículo 3 diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Meus irmãos, se tem uma coisa que podemos dizer sobre a graça de Deus, Marcelo, mostra para mim a graça de Deus, é conversão. Conversão. No meio de tanta controvérsia aqui em torno da circuncisão e da salvação pela fé, Paulo leva à igreja de Jerusalém Tito. Barnabé nós já conhecemos. Tem até uma música muito bonita do Barnabé, não sei se é do Blandinho Cabral. É linda a música. É do Blandinho Cabral? É o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Pode acalmar a gente. Barnabé nós conhecemos, foi aquele que vendeu, uma propriedade, doou ali para os apóstolos, distribuir entre os pobres, isso está em Atos capítulo 4. Ele acompanhava Paulo nas suas viagens, inclusive ele foi responsável por entregar Paulo aos outros apóstolos. Mas quem foi Tito, que Paulo carregou junto com ele, que Paulo teve a ousadia de levar lá em Jerusalém? Tito era uma pessoa que os cristãos daquela época, influenciados pelo judaísmo, pelo farisaísmo, nunca pensavam que poderia ser um cristão sem que antes fosse circuncidado. Então, na verdade, Tito era uma prova viva de que Deus salva as pessoas independente de qualquer coisa. Não precisa cumprir os rituais da lei. Deus salva ele, Deus transforma a vida dele, Deus chama ele, independente das regras da lei. Porque os judeus consideravam os gentios pessoas de segunda classe, pessoas com as quais você não pode conversar, se relacionar, entrar na sua casa. Inclusive Pedro teve uma certa relutância para entrar na casa de Cornélio, conforme lá em Atos capítulo 10, sendo necessário Deus dar uma visão para ele, para mostrar que a salvação não é uma exclusividade dos judeus. É como se Deus estivesse empurrando Pedro: entra aí, Pedro, prega para eles, Pedro. Eles precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Mas essa visão que eles tinham de que os gentios não eram pessoas de segunda classe. Os gentios eram aqueles mencionados pelo próprio Pedro na sua carta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que não eram povo. Não eram povo. E Tito faz parte dessa classe de pessoas que estavam separadas da graça de Deus. Pessoas que estavam separadas por uma parede que foi derrubada por Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16 diz assim: porque Ele é a nossa paz, Jesus, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Tito fazia parte dessas pessoas que estavam separadas da graça de Deus por uma parede que os homens construíram, mas que Jesus foi lá e derrubou, destruiu, não. E de ambos, desses dois tipos de pessoas, de povos, ele fez um em Cristo Jesus. Portanto, quando é que nós podemos ver a graça de Deus? Nós podemos ver a graça de Deus quando temos a oportunidade de ver pessoas que aos nossos olhos são impossíveis entrarem na igreja se rendendo aos pés da cruz, se convertendo. Aí sim nós podemos ver a graça de Deus se materializar
E é isso que Paulo está fazendo, trazendo uma prova viva da graça de Deus atuando naqueles os quais os judeus olhavam e pensavam: não, isso não é um povo, isso são pessoas de segunda classe. Mas Paulo traz e fala: o que Deus faz com essas pessoas que vocês julgam ser menores? Ele mostra a graça de Deus em pessoa. E a pergunta que eu tenho para nós, meus irmãos: quando foi a última vez que nós vimos isso? Quando foi a última vez que nós vimos a graça de Deus? Nós precisamos ver isso mais vezes. Pecadores arrependidos. Precisamos, preste bem atenção, organizar mais festa no céu do que na terra. Porque quando um pecador se arrepende, onde tem festa? Nos céus. Lucas capítulo 15, versículo 7 diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Precisamos organizar mais festa no céu do que aqui na terra. Para isso, às vezes, precisamos sacrificar algumas coisas, nos empenhar em evangelizar, em pregar, em anunciar, para fazer festas de arromba mesmo no céu, vendo Deus regozijando, cheio de júbilo. Então Tito foi usado por Deus nesse momento aqui de pressão. Paulo poderia ter cedido aqui diante das circunstâncias que cercavam eles, mas ele permaneceu firme. E isso nos mostra como devemos nos portar diante das circunstâncias de pressão sobre a nossa fé. Quando às vezes queremos ser aceitos pelos grupos aí fora, aí nós negociamos, cedemos, fazemos concessões. Paulo não, ele permaneceu firme e ele trouxe provas vivas da graça de Deus. Então, como nós devemos nos posicionar diante das pressões à nossa volta, que por um lado acrescentam coisas ao Evangelho? Você tem que fazer isso. Você tem que usar esse tipo de roupa. Você não pode usar brinco. Você tem que ir cheio de coisas. Ou então, por outro lado, aqueles que querem tirar coisas do Evangelho. Você não pode falar isso. Isso assusta as pessoas. Dos dois lados nós estamos negociando, cedendo à pressão do momento, aí da onda do momento, dos grupos à nossa volta. O Evangelho tem que ser puro e simples na sua essência. A salvação pela fé em Cristo Jesus. Deus ainda salva pessoas, quando nós nos empenhamos em anunciar esse Evangelho que é puro, que é limpo. Então, na verdade, Tito já tinha sim experimentado a circuncisão, não exteriormente, mas no coração. Porque não é um cristão aquele que é exteriormente, mas sim aquele que é interiormente. E é claro que isso vai afetar exteriormente na sua vida. Nós não precisamos e não devemos empurrar o Evangelho por goela abaixo, querer enquadrar pessoas em moldes. Mas quando o Evangelho alcança, quando a pessoa é circuncidada no coração interiormente, aí existe uma transformação que vem de dentro para fora. Então, todas as vezes, meus irmãos, que nós cedemos aos acréscimos, nós estamos nos deixando escravizar. E Paulo é claro em dizer que não cedeu nem por uma hora àqueles que porventura tentavam escravizar os novos convertidos aos costumes humanos. Olha o que diz os versículos 4 a 5. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzirmos a escravidão, aos quais, olha a firmeza, aos quais nem por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Quando então estamos amparados, tanto pela palavra quanto pela graça de Deus, nós não precisamos sacrificar as verdades do Evangelho. Não precisamos temer nada nem ninguém. Não precisamos negociar nossa fé para ser aceito, porque Deus já nos aceitou em Cristo Jesus. E para a gente encerrar, ele fala dos versículos 6 a 10, daqueles que são, aqueles que pareciam ser de maior
influência. Nesse caso aqui, Pedro, João e Tiago. Tiago, no caso aqui, o irmão de Jesus, porque o Tiago, irmão de João, já tinha sido decapitado. Nós inclusive vimos isso hoje pela manhã. E aí Paulo fala assim: quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me parecisse alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, não falaram nada para mim acrescentar alguma vírgula, algum item, algum parágrafo. Então observe que Paulo não está desprezando a autoridade dos apóstolos. Nós temos sempre que lembrar que ele estava combatendo um grupo de pessoas que passava por onde ele pregava, por onde ele fundava as igrejas, e tentava desorientar essas pessoas. A tese central era o quê? Atos capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo os costumes de Moisés, não podeis ser salvos. Então, o que Paulo está dizendo é que o evangelho por ele pregado é o mesmo que os apóstolos pregaram. Eles não precisaram acrescentar nada, mesmo sendo eles Pedro, Tiago e João, mesmo sendo eles as colunas da igreja, mesmo sendo eles autoridades, mesmo tendo sido eles escolhidos por Jesus antes do apóstolo Paulo. O evangelho que ele estava pregando estava respaldado pela revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, a partir do versículo 7, o texto fala que quando eles viram que o evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo, assim como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, observe que o evangelho é o mesmo, mas a aplicação é diferente. Houve então o quê? Para melhor desempenho do trabalho, houve a compreensão de que seria melhor dividir dois grupos. Uns pregam para os judeus e Paulo e Barnabé vão pregar para os gentios. São, na verdade, estratégias, maneiras diferentes, formas diferentes de pregar o evangelho. Para uns você prega de uma forma, Paulo fala isso: com alguns eu me faço de louco, com outros eu me faço como tendo lei, com aqueles que não têm lei eu me faço como não tendo lei. A função, o objetivo dele é alcançar a todos. Para uns nós pregamos pessoalmente, para outros nós pregamos pela internet, para uns nós pregamos através de um grupo de estudo, para outros na igreja em geral. Mas nós devemos pregar o evangelho. Então Paulo, com os apóstolos, entendem que era melhor para aquele momento dividir o grupo. Não é dividir no sentido de discórdia, dividir para um melhor entendimento. São estratégias que eles utilizaram para alcançar as pessoas. E aí, claro que eles fizeram apenas uma questão aqui, de que eles lembrassem dos pobres. O que Paulo vai dizer assim: o que fizemos também, o que nos esforçamos por fazer. Inclusive, algum tempo antes dessa reunião, diz o texto de Atos capítulo 11, versículos 27 a 30, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Paulo. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Saulo é Paulo, é o mesmo aqui. Então a recomendação que eles deram a Paulo, Paulo inclusive já estava fazendo isso. Isso nos faz entender que a graça de Deus não é vista somente quando as pessoas se convertem com a pregação, mas também quando nos preocupamos com as suas necessidades físicas, materiais. Podemos ver também a graça de Deus. Então, quando nós estamos amparados pela palavra, que é a revelação de Deus, pela graça, nós não precisamos sacrificar as verdades do Evangelho. Não precisamos temer nada nem ninguém.
para sermos aceitos, porque nós já fomos aceitos por Deus, o Criador do universo. Encerrando, meus irmãos, a falta de convicção ela é um dos fatores determinantes para nos conformarmos ao grupo à nossa volta. Quando não temos convicções sobre o Evangelho, é muito fácil ceder, é muito fácil negociar. E esse texto nos ensina que quando nós estamos amparados pela graça, pela palavra, nós não precisamos ceder. Nós podemos manter firme a nossa postura, porque estamos ao lado de Deus, ao lado de Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. E não é os homens, não são os homens, não é o grupo, por mais belo que possa ser, por mais influente que possa ser, que vai nos salvar. É Cristo Jesus que já fez isso, se entregando na cruz por nós. Essa firmeza é muito importante nos tempos que nós vivemos. Por isso eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé, nós vamos cantar essa firmeza ao Senhor.